E aí galera, eu sou o Jim Capper e hoje nós vamos falar um pouco sobre alinhamento de objeto no Maya. Eu tenho certeza que muita gente passa aperto na hora de posicionar esses objetos nos pontos desejados. Tá ok? Então vamos começar? Aqui eu tenho dois objetos na tela aqui do Maya. E, por exemplo, se eu quiser colocar essa pirâmide, né, nesse ponto aqui, nessa face triangular dessa figura geométrica aqui, desse sólido geométrico. É muito simples, galera. A gente tem uma ferramenta aqui dentro da aba aqui Modify, chama-se Align Tool. Aliás, perdão, essa aqui Snap Together Tool. Quando a gente clica nela aqui, ela vai mudar o cursor para essa setinha. Parece aquela mira, né, do jogo de tiro. Você marca o primeiro ponto que você quer mover, né, do objeto desejado. Vamos lá, você marcou aqui. Vai aparecer essa setinha, vocês vão entender o que essa setinha está indicando agora. Marca o objeto que você quer mover e a parte dele que você vai puxar e marca o destino dele, onde você quer. Por exemplo, eu quero que ele venha para essa face aqui. Aí você só tecla Enter. Tá vendo? Aquela face onde eu marquei o primeiro ponto, ela deu snap na face do segundo ponto. E se eu não quiser, por exemplo, que seja face com face, eu posso vir aqui e mudar, ó. Tá vendo aqui, ó, mover os objetos e rotacionar. Quer dizer que ele moveu, ele teve que girar o objeto para poder colocar a face, que era a parte de baixo dele, junto com essa face triangular aqui. Mas se eu não quiser, se eu quiser só mover o objeto, então vou voltar aqui, apertei Z para voltar. Se eu quiser só mover ele aqui, você pode vir aqui e marcar, ó. Só mover somente o objeto. Aí você vem aqui, marca um ponto, marca outro ponto, aperta Enter. Pronto. Ela moveu somente o objeto, sem alinhar face com face. Observe para você ver. Vou voltar no alinhamento de face rotacionado. Clicou aqui, apertou Enter lá. Ele rotaciona o objeto, rotaciona a face dele para que as duas faces do objeto de origem e o objeto de destino se coincidam. Beleza? Facinho esse alinhamento, né? Agora vamos fazer outro tipo de alinhamento, que é muito importante também. A gente que trabalha com software 3D, a gente tem geralmente muito problema, né, para poder alinhar objetos. Agora, vamos supor que eu queira colocar esse objeto exatamente no centro desse outro aqui. Como que eu faço para fazer certinho? Você pode vir na viewport aqui, né, e colocar transparência, né, e ir lá alinhando ele. Mas tem outro jeito mais dinâmico, né, mais fácil e aliás mais perfeito para poder fazer esse tipo de alinhamento. Vou mostrar para vocês aqui. Então, a dica é o seguinte: vocês selecionam o objeto que vocês querem alinhar e o segundo objeto que vai ser a referência de alinhamento, que no meu caso aqui é esse aqui. Então, beleza, selecionei. Aí nós vamos aqui, ó, no Modify, deixei até aberto aqui, e seleciona aqui Align Tool. Beleza. Aí você vai ter essa caixinha, né, ou essa figura aqui, né, bem só com as linhas marcadas aqui, para você entender que é um objeto tridimensional. Aí a gente tem aqui as formas de alinhar. As pessoas não entendem isso aqui não. Todos esses pontos aqui que você marcar vai alinhar o seu objeto de origem em relação ao objeto de destino. Mas no nosso caso aqui eu quero colocar esse objeto lá no centro desse aqui. Então eu vou pegar aqui as marcações em azuis que estão aqui entre esses objetos, essas figuras maiores. Sabe essas figuras aqui, ó? Entre elas, essas maiores, tem uma menorzinha, que é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? A menorzinha está no meio, é justamente a posição que a gente quer, que esse objeto fique no meio desse aqui. Só que eu vou clicar nesse aqui para você ver o que vai acontecer. Vou deixar essa transparência aqui. Quando eu clicar aqui, ele ficou no meio em relação à altura desse objeto. Agora eu vou clicar nesse aqui para você ver, olha.
Tá vendo? Ele ficou no meio em relação ao centro do objeto. Então você gira o seu objeto aqui que você vai ver lá as guias de alinhamento, que são essas marcações azuis aqui, ó. Tá vendo? Olha como ele tá. Vamos alinhar de novo aqui para vocês verem. Vamos supor que eu vou tirar, eu vou mudar a posição desse objeto e desse aqui, eu vou pôr bem aqui, ó. Uma coisa bem diferente aqui, né? Então tá, vamos lá alinhar. Fazer de novo. Align to, olha lá. Vamos alinhar aqui, ó. Você vai só clicando no meio, ó. Clicou no meio, ele posicionou em relação à altura. Aí você gira lá, tá vendo? Vai aparecer essa outra marcação no meio. Clicou, olha lá, já tá chegando. Eu quero ir lá no centro. Então vamos girar aqui pra gente ver se tem mais marcações. Olha lá, tem mais uma marcação. Porque toda marcação que você aplicar, ela vai ficar em cinza. Então eu já apliquei duas marcações de alinhamento de centro, mas falta uma, porque nós estamos num plano tridimensional. Então ele tem 3 marcações. Então vou marcar mais uma. Olha lá onde ele foi parar. Tá vendo? Muito bacana, né? Isso aqui ajuda demais. Ah, Jimmy, mas eu queria ele aqui no centro, no meio, na face de cima certinho. Então aí a gente pode usar aquela outra ferramenta que a gente usou anteriormente, né? Você seleciona ele aqui, vou abrir aqui a outline aqui. Eu tô com a pirâmide aqui, ó. Aí eu uso aquela lá, eu dou eu afasto ela aqui, já que eu não consigo pôr certinho, volto lá na Snap Together Tool, deixa eu dar um reset aqui. Mover, rotacionar, ou só mover, posso fazer um dos dois, qualquer um dos dois, porque como ele está com a face voltada aqui, se eu usar qualquer opção, ele vai alinhar certinho. Eu vou deixar de ser mover e rotacionar. Marco aqui, teclo Enter, pronto, tá lá em cima, alinhadinho, certinho, tá ok? Outra dica aqui que eu vou dar para vocês, uma dica extra de alinhamento, por exemplo, vou girar meu objeto aqui, eu quero somente esse vértice, né, esse ponto aqui, encostado nesse vértice aqui, dessa figura geométrica, esse vértice com esse vértice aqui. Como é que eu faço, Jimmy? Tem várias maneiras, eu vou falar aqui duas. A primeira maneira, eu vou falar aqui que é mais manual, é simples também. Você seleciona esse objeto aqui, aperta a tecla D. O que a tecla D faz? Ela vai entrar nesse modo de componente aqui do pivô do objeto, onde você pode selecionar a posição do pivô do objeto. Então você pode colocar o pivô do objeto onde você quiser, mas eu quero, no caso, nesse ponto aqui, esse pivô desse objeto, porque eu quero alinhar esse vértice com esse aqui, essa ponta dele com essa aqui, ou essa aqui, ou qualquer um que for desejado. Então deixa eu voltar lá, eu teclo D, aperto D para entrar no modo pivô e vou apertar a tecla V, que ela significa, ela está até acionada aqui, tá vendo? Que é alinhamento de ponto, aliás, snap de ponto. Então vamos lá, coloquei aqui, então o meu pivô está ali. Então, como eu quero ele nesse ponto aqui, esse ponto alinhado a esse aqui, que é esse vértice aqui, ó, eu clico no meu objeto, tá vendo que o pivô foi direto para ele? Seguro a tecla V, põe o cursor do mouse em cima do ponto que eu desejo e aperto o botão do meio do mouse, aquela, né, o scroll. Aperto, seguro e arrasto, ó. Quer ver, ó? Pronto. Olha onde ele foi parar, tá vendo? No ponto onde eu desejava. E assim você pode fazer com qualquer coisa. Vamos supor que eu quero mover a edge inteira, essa edge aqui, ó, para esse ponto aqui. Então eu vou posicionar o pivô da edge para cá, tá aqui. Então essa edge inteira vai vir para cá quando eu puxar, ó. Vou puxar para cá, ó. Tá vendo? A edge inteira foi. Então você pode colocar o pivô desse objeto em qualquer lugar. E você pode também até mudar o pivô da edge. Qualquer edge aqui você pode mudar o pivô dela, tá vendo? Distorceu minha figura porque eu movi a edge dela inteira. Se eu quiser, por exemplo, essa edge aqui, pôr o pivô dela aqui, eu coloco, ó. Pronto, o pivô dela está aqui. Então eu vou mover essa edge de acordo com o pivô. Então eu posso pôr ele lá em cima se eu quiser, ó. Apertei V, puxei, apertei o scroll do mouse e arrastei, ó. Quer ver, ó? Opa, tá vendo? Como é que ficou? Então são dicas importantíssimas.
Eu creio que quando a gente está modelando, a gente tem grandes problemas de alinhamento, principalmente se você tem um número grande de objetos na cena e precisa fazer esses alinhamentos para deixar o projeto de acordo com o desejado. Agora, a dica final de alinhamento, a gente fez aquele alinhamento de vértice, né? Mudando o pivô do objeto para o vértice dele e alinhando no ponto ou vértice do outro objeto. Isso foi mais manual. E se a gente quiser fazer isso de forma assim mais assertiva, né? Mais certinha, a gente vai ter esse tipo de alinhamento aqui, ó, Modify, Snap Align Objects. Aí você vem aqui, ó, nessa aba aqui, ó, Snap Align Objects. Aí a gente tem um alinhamento ponto a ponto. A gente tem ponto a ponto, dois pontos, três pontos, três pontos. Temos esses dois aqui, mas esse aqui vai ficar para outro vídeo, porque esses aqui são mais usuais. A gente até usa esse aqui quase não usa, ele é bem mais chatinho. Os outros já ajudam muito, né? Os que eu já expliquei anteriormente. Então vamos lá. Ponto a ponto, como é que eu uso esse aqui? Eu venho o primeiro objeto, né? Que é o objeto fonte. Seleciono um ponto dele, ou seja, aqui um vértice. Vou no segundo objeto, que é o objeto de destino, e seleciono um vértice dele também, ou seja, o vértice onde eu quero que o objeto anterior se ligue a ele. Aliás, se ligue não, né? Se posicione em relação a ele. Vamos lá. Marquei um vértice no meu objeto de fonte, né? Objeto fonte. E um ponto no meu objeto destino, fonte e destino, né? Ou início e fim. Então vamos lá. E aplico o ponto a ponto. Tá vendo onde ele foi parar? Qualquer ponto você pode utilizar como forma de referência de alinhamento. Deixa eu marcar de novo. Vamos supor que eu quero esse ponto aqui, esse vértice, nesse vértice aqui. Então, selecionei aqui, segurei o Shift, marquei aqui. Beleza? Vamos lá. E marco ponto a ponto. Observa. Opa, deu alguma coisa errada aqui. Vou marcar de novo? Vamos. Tá vendo? Certinho. Ah, mas se eu quiser de outra forma, que é o dois pontos, em relação a dois pontos, ele vai alinhar em relação a dois pontos. Como eu faço? Seleciono dois pontos do meu objeto fonte, ou objeto origem, e seleciono dois pontos do meu objeto de destino. Ou seja, eu não posso fazer isso aqui, selecionar um aqui, outro aqui, de forma bagunçada não. Senão ele nem vai funcionar, tá vendo? Eu seleciono os primeiros pontos no objeto de origem, objeto fonte. Beleza? Depois no objeto destino, eu seleciono mais dois pontos. Ah, Jimmy, mas ele vai alinhar essa Edson, essa face, só se ela tiver o mesmo tamanho dessa aqui? Não, não importa o tamanho, ele vai tentar posicionar o mais perto possível os vértices. Dá uma observada para você ver. Tá vendo? Essa figura minha aqui, essa primeira que foi alinhada, ela é menor do que essa face, mas ele vai fazer o possível para pôr sempre o mais próximo. E se for três pontos, funciona da mesma forma. Vamos lá, seleciono os pontos primeiro na minha origem, né? Primeiro três vértices aqui na minha origem e três vértices no meu destino e marco três pontos a três pontos. Tá vendo? Aqui já ficou meio bugado. Ele tenta alinhar assim, mas você vai tentar fazer da forma que mais te agradar. Vamos marcar de novo, vamos ver se funciona aqui, mais simétrico aqui. Tá vendo? Fica meio bagunçado, mas ele tenta fazer um cálculo aproximado, aproximar os três vértices aqui. Mas então, pessoal, aí fica essa dica aí pra galera aí, tá ok? Vocês usam os alinhamentos que mais forem úteis para vocês. Esse ponto a ponto eu quase não uso, porque eu acho mais fácil. Se eu quero pôr esse vértice aqui ali, eu venho aqui, ponho meu pivô, né, como eu ensinei, aperto D, depois V, botão do meio do mouse e movimento o meu vértice aqui. Se eu quero pôr ele aqui, aperto o V e puxo para lá, tá vendo? E posso girar ele com o pivôzinho. Então, para mim é mais fácil esse alinhamento, ou recapitulando, né?
esse tipo de alinhamento aqui que eu ensinei para vocês, esse Align Tool, que eu seleciono meu objeto origem, objeto destino, seleciono Align Tool, ele cria essa box de alinhamento, então eu vou marcar no meio, tá vendo? Marca no meio, você procura o meio do objeto, olha lá, pronto, tá lá dentro certinho, tá ok? Fica essa dica aí pra vocês, qualquer dúvida aí deixa um comentário que a gente vai estar fazendo uns vídeos aí pra ajudar a galera, tá ok? Eu sei que a galera que usa Maya tem um pouco de dificuldade porque a maioria do conteúdo que existe pro Maya está em inglês, tem muita coisa boa e muito tutorial no YouTube aí e na internet em português. Mas a maior parte do conteúdo pro Maya é em inglês. E eu tô aqui para gravar uma série de conteúdos de Maya em português para ajudar a turma aí. E futuramente quero gravar algumas coisas também de Unreal, porque eu trabalho com jogos. E tem muito tutorial legal também de Unreal aí para deixar para vocês. Tá bom, galera? Obrigado aí. Dá uma curtida, comenta e compartilhe. Vamos que vamos. Muito obrigado.